meus amigos, muito bom estar mais uma vez juntos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus e através dela sermos edificados, fortalecidos, desafiados. Eu tenho o meu propósito através destas gravações não é pregar simplesmente, mas é compartilhar as verdades bíblicas que podem nos ajudar na nossa caminhada. E o desafio desta noite, ele está ligado justamente à motivação. E eu creio que isto vai nos ajudar não só a entender o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós, e de maneira prática. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo no celular, no capítulo 9 de João. Nós vamos ver uma narrativa aqui bastante interessante. Por quê? Porque nós vamos entender que o Senhor, que Deus, ele se move por propósito e não por necessidade. E para que nós possamos também, da mesma maneira, nos mover assim, nós precisamos entender esta realidade. Então, Evangelho de João, no capítulo de número 9, as Escrituras dizem assim. Eu quero ler o último versículo do capítulo 8, até para a gente poder entender melhor o contexto, né? O versículo 59 do capítulo 8 e entramos no capítulo 9. Diz assim: E eles então pegaram em pedra para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles e assim partiu. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego assim, ele ou os seus pais? E então Jesus lhe respondeu: Nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Nós vamos entender aqui essa questão de como Jesus se movia por propósito e não por necessidade. Se você ler o capítulo 8, e é interessante, há uma discussão entre Jesus e os religiosos. E essa discussão, ela acaba culminando com eles querendo apedrejar Jesus. Então ele corria risco de vida, risco de morte, de morrer apedrejado pelos religiosos daquela época. Mas Jesus, ele não foge, ele não sai correndo. Ele era senhor daquela situação e ele sai daquele meio e quando ele vem caminhando, ele se depara com um homem cego de nascença. E aí os seus discípulos vêm questionar Jesus. Por que eles fazem esse questionamento? Porque eles criam naquela época que todo sofrimento, dor, né, toda a adversidade, ela estava ligada ao pecado. Então deveria haver alguma razão. Por isso que eles perguntam: Senhor, mestre, quem que pecou? É esse homem? Né? Na realidade não podia ser ele, porque ele era cego de nascença. Mas também Jesus declara, não foram seus pais, mas que para que na vida dele se manifestasse as obras de Deus. Então, que obra? O propósito, né? Por que é importante nós entendermos isso? Porque na primeira carta de João, no capítulo 3, verso de número 8, diz assim, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer as obras do diabo. E aqui nesse mesmo evangelho, se você for para o capítulo 20, no verso 21, Jesus, depois de todos esses acontecimentos, ele diz assim, ele chega onde estavam seus discípulos e ele declara paz sobre eles e diz assim, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Então, se Jesus veio, né, para realizar as obras que o Pai tinha incumbido eles de fazer, da mesma maneira, né, Jesus ele está comissionando aqueles discípulos, aqueles primeiros, e isto se estende até cada um de nós, porque nós somos discípulos, seguidores de Cristo, do Senhor. Então, se ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, nós da mesma maneira. E é interessante, se você ler esse capítulo 8 e o 9, você vai entender que é uma sequência, é como se fosse uma continuação, né? E Jesus, ele sai daquele lugar onde ele estava, tranquilo, senhor da situação, e quando ele vem caminhando, ele encontra esse cego de nascença, vê ele, né? E Jesus então fixa os olhos nele, pronto para realizar um ato de misericórdia. Então, este pequeno texto, ele acaba nos confrontando, né? Justamente nesta questão, a maneira como ele via aquele homem cego e a maneira como os discípulos viam aquele homem cego, né? Os discípulos olharam para aquele homem cego como um enigma, né? Tentando criar alguma ligação que justificasse talvez esta ira divina, essa justiça divina, porque eles criam assim. E Jesus, não querendo perder muito tempo com relação a isto, dá uma resposta satisfatória, mas talvez inesperada, porque eles esperavam que Jesus, de alguma maneira, mostrasse onde estava o problema. E muitas vezes, diante das circunstâncias que nos são adversas, das dificuldades, dos problemas, nós ficamos talvez também procurando a razão, quando nós nos deparamos com pessoas que sofrem, que padecem, não só as nossas questões, mas na vida de outras pessoas, nós também muitas vezes agimos assim, procurando algo que justifique aquilo. Mas Jesus fala, não é que ele pecou, não é que seus pais pecaram, não. Mas é para que na vida dele se manifestasse a obra de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, né? Então, é importante que a gente entenda isso, porque entendendo isto, nós vamos nos posicionar melhor com relação ao propósito. E nós vamos entender que o propósito de Deus para a nossa vida, ele se cumpre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Eu já ministrei com relação ao ID de Deus, mostrando que não é uma ordem, mas Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, e esse comissionamento chega até nós, ele estava querendo dizer, olha, enquanto você vai, enquanto você está indo, né, você pregue o Evangelho, você faça discípulo das nações, no seu dia a dia. É lógico que Deus muitas vezes levanta homens e mulheres que vão também a outros lugares, mas
nós precisamos entender que esta não é uma ordem. A ordem é pregar o Evangelho. A ordem é fazer discípulo das nações. Não é ir, mas enquanto nós vamos, enquanto eu vou trabalhar, enquanto eu vou estudar, enquanto eu vou para um lazer, para uma academia, para um mercado, em qualquer lugar aonde você estiver, você vai poder ali ser um canal, um instrumento para levar luz, para levar misericórdia, para levar o amor de Deus para a vida das pessoas, né? Vida das pessoas. Então, a maneira de enxergar aquela situação para Jesus era justamente realizar as obras que Deus o Pai o havia incumbido de fazer, desfazer as obras, né, do diabo. E os discípulos viam como um enigma, eles queriam investigar, queriam que Jesus declarasse onde estava a origem, o fato, a procedência de uma situação tão complicada. Esta é a grande lição para nós aqui, é entender e que nós devemos, assim como Jesus fez, caminhar, nos mover por propósito e não por necessidade. Talvez a necessidade, diante das circunstâncias que eles acabaram de enfrentar, seria de fugir. Mas não. Jesus saiu dali, encontra aquele cego de nascença, e ele entendeu ali, ele enxergou ali uma oportunidade para realizar a obra de Deus, para praticar um ato de misericórdia para com a vida daquele homem. Então, esta é a lição, a grande lição aqui para mim e para você. Né? Em vez de ficarmos questionando a razão, muitas vezes, de tantos males que nós nos deparamos, né? Procurando entender ou ligar esta questão, esta dificuldade, este sofrimento, esta dor a algum pecado, né? Então, em vez da gente ficar questionando este detalhe de como o pecado entrou no mundo, nós precisamos começar a pensar como ele pode ser retirado. Como ele pode ser retirado. E quando nós olhamos também para a primeira carta, não é o Evangelho, de João, no capítulo 1, verso 29, né? O próprio João, quando vê Jesus, ele declara que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos começar a olhar desta maneira. Não precisamos discutir, né? Tentar fazer ou encontrar alguma ligação com relação a isto. Nós precisamos entender que os flagelos humanos são oportunidades divinas, né? Divina, para Deus manifestar o seu grande amor. E o canal vai ser eu e você, somos nós. Então, nós precisamos começar a olhar desta ótica. Quando, diante das adversidades, de tanto sofrimento e dor que nós nos deparamos, né, ao nosso redor, é pelo mundo todo, mas é ao nosso redor. São perdas, são tragédias, são catástrofes, são circunstâncias que trazem dor, morte, separação, perda, enfim, uma infinidade de situações que nós precisamos olhar como uma porta de oportunidade para ser um canal de Deus, para que através de nós Deus possa, né, expressar amor, acolhendo, recebendo, abraçando, ouvindo, entendendo, compreendendo, muitas vezes
socorrendo de maneira prática. Socorrendo de maneira prática. Então, é importante nós começarmos a olhar estas situações e circunstâncias, não só na nossa vida, mas principalmente na vida das outras pessoas, como uma porta de oportunidade. Aqui está a oportunidade que Deus está me dando de ser um instrumento, né, um canal para que Ele mostre, né, manifeste o grande amor de Deus pelas pessoas. Entenderam? Né? Então, fica claro, eu vou repetir mais uma vez, que o Senhor ele não se movia por necessidade, Cristo, o Senhor, mas ele se movia por propósito. E mesmo numa circunstância temerosa, eu tenho certeza que os discípulos deviam estar morrendo de medo e queriam sair dali correndo, queriam fugir. Não, ele saiu daquele meio, daquela situação, senhor dela, e ele vem caminhando e de repente ele se depara com uma porta de oportunidade para que ele pudesse fazer, como o texto diz, realizar as obras daquele que o havia enviado. E nós também precisamos entender que nós não podemos nos mover por necessidade, mas por propósito. E quando isto acontece? No nosso dia a dia, a todo momento. Se nós estivermos ligados, sensíveis, com os olhos e ouvidos bem atentos, nós vamos perceber estas situações e circunstâncias no dia a dia, né, ao nosso derredor. Eu não preciso ir lá para a África, eu não preciso ir lá para a Coreia. Deus pode nos chamar sim, mas não necessariamente. Mas ao nosso derredor, na nossa Jerusalém, né? Samaria, Judéia e até os confins da terra. O que significa? Aonde você estiver, aonde Deus te levar, ali você pode ser esse canal para abençoar vidas, testemunhando do grande amor de Deus, falando da libertação e da salvação proposta por Deus em Cristo naquela cruz, manifestando e sendo um canal de expressão do grande amor de Deus. Sendo este instrumento para abraçar, para acolher, para compartilhar, para ouvir. Nós precisamos estar sensíveis a isto e enxergar nestas oportunidades uma porta, né? Uma porta, né, que Deus abriu para nós, para sermos esta expressão do grande amor de Deus na vida destas pessoas. Esta é a nossa grande oportunidade, porque na salvação o Senhor agiu e fez toda a obra sozinho. Sozinho. Então, entenda, a salvação, ela é um favor de Deus na nossa vida. Eu não preciso fazer nada. Não preciso. Só preciso crer na obra que Ele realizou e receber na minha vida esta salvação, mas principalmente este senhorio de Cristo. Este senhorio, ele passa a ser aquele que me conduz, que me guia. Por quê? Porque ele passa a viver dentro de mim. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 2, ali pelo verso 19 e 20, ele diz assim: agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
É Cristo vivendo em nós, pelo Espírito Santo. Então, nós nos tornamos estes canais, estes instrumentos para levar salvação, para levar consolo, conforto, para acolher. Assim como um dia nós fomos acolhidos por Deus. Salvação não é por obras, é presente de Deus. Deus escolheu nos favorecer, nos colocar debaixo do seu favor. Isto é graça. Cristo pagou um preço por isto. Cristo pagou um alto preço. Ele derramou o seu sangue, ele entregou a sua vida. E se você crer nele e receber ele como Senhor e Salvador da sua vida, você vai passar a viver debaixo deste favor. Aliás, ali você vai se tornar filho, porque só é filho de Deus aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os outros, nós mesmos, antes de sermos alcançados por essa salvação, éramos criação de Deus. Todos são. Mas filho, só quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para entregar a sua vida para nos salvar, para pagar um preço, um alto preço, o seu sangue derramado naquela cruz, para que a justiça de Deus se cumprisse. Nele, não em nós, porque nós já estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Mas, ao crer nele, nós recebemos uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, na salvação, Jesus trabalhou sozinho. Mas agora, quando lá na sequência, se você for ler lá do capítulo 9, você vai ver que ele fala assim: eu sou a luz para este mundo. E esta luz, ele nos concedeu, ele nos deu. Então nós nos tornamos luz para este mundo, para levar justamente a luz do Evangelho, da salvação, do grande amor de Deus, para pessoas que ainda não experimentaram isto. Então, aqui sim, nós nos tornamos cooperadores de Deus. Cooperadores. Juntos com Ele, realizamos essa obra, levando o Evangelho da graça de Deus, levando o reino de Deus para a vida das pessoas. Agora, de maneira prática também, eu queria destacar, porque o Espírito Santo falou comigo com relação a isso. Nas nossas dificuldades, nós precisamos também entender desta maneira. E não, muitas vezes, ficar buscando, procurando a razão de lutas e adversidades que nós enfrentamos. No pecado nosso, no pecado de alguém próximo a nós, porque é o que normalmente nós acabamos fazendo, condenando pessoas, assumindo uma posição de juiz. Não é o nosso papel fazer isto. Então, se Jesus, ele veio a este mundo, não veio para julgar, mas veio para salvar, nós também não podemos nos colocar numa posição de querer apontar o sofrimento das pessoas, tendo como razão, às vezes, pecados, práticas pecaminosas, um estilo de vida errado. O que nos cabe é levar esta luz para as pessoas, levar esta salvação, porque todos são carecedores da misericórdia de Deus, todos nós, inclusive nós. Porque se não for a misericórdia de Deus e a graça de Deus, nós já estávamos condenados, totalmente perdidos, sem nenhuma possibilidade de salvação. Então, é isto que eu queria deixar para o seu coração. Não fique procurando a razão do porquê
da maneira das pessoas agirem, muitas vezes contrário àquilo que nós gostaríamos. Né? Mas não fica caçando pecado na vida das pessoas. Mas entenda que você pode ser um instrumento para tirar este pecado da vida delas, levando esta salvação poderosa. Amém, meus queridos? Né? É interessante porque crer é essencial. Crer é essencial. É só através da fé, realmente. Agora, a nossa atitude é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, pare de ficar buscando razão para o sofrimento, às vezes, na sua vida. Nós sabemos que o sofrimento e a dor na vida de um crente, de um cristão, é um instrumento que Deus usa para forjar Cristo em nós. É a escola de Deus. Mas não fique procurando. Entenda aquilo que Deus fez em Cristo, receba para a sua vida e a partir daí seja um instrumento, um canal, né, para ser esta expressão de amor diante das coisas que nós nos deparamos, flagelos humanos. Eu vou repetir mais uma vez. É uma porta de oportunidade para você, né, ser um instrumento para que Deus possa expressar o seu grande amor pelas pessoas. Então, não é pecado, mas é uma oportunidade de Deus para mim e para você, para sermos expressão deste grande amor. Amém, queridos? Então, era isso que eu queria deixar ao seu coração nesta noite. Então, da próxima vez que você se deparar com um flagelo, de uma tragédia, de uma circunstância na vida de alguém próximo a você, enquanto você está indo trabalhar, estudar, no seu cotidiano, no seu dia a dia, olhe para aquela situação como uma oportunidade que Deus está dando para você de ser este canal e este instrumento para abençoar aquela vida de alguma maneira, de alguma forma. Deus vai te mostrar como. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitória, de avanços e de conquistas. Que você cresça em Deus cada vez mais. Porque quanto mais você crescer em Deus, mais você vai ser um instrumento usado por Ele para abençoar vidas à sua volta. Amém, meu querido? Uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.